Bom dia, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é os efeitos dos anabolizantes no corpo humano. Então vamos lá, pessoal. Eu adoro esse tema. Eu acho que quando temos a oportunidade de falar sobre os anabolizantes e outras drogas que são usadas para o emagrecimento, o ganho de massa muscular, que podem trazer vários problemas à saúde, eu sou o primeiro a falar, peraí, quero participar dessa conversa. Defendo a atividade física e precisamos pontuar algumas coisas importantes. O uso de esteroides caiu na boca do povo. Está todo mundo em busca do corpo perfeito, do corpo escultural, porém sem sacrifícios, de uma forma mágica. É como se fosse jogar aquele pozinho da fada. Pronto. Pois é. A grande dúvida que fica é a seguinte: se é uma coisa tão prejudicial, por que encontramos com facilidade no mercado? Seja para emagrecimento ou para o ganho de massa. Enfim, o que ele faz? Qual é a questão hormonal envolvida? Os esteroides anabolizantes têm suas indicações clínicas. O grande problema dessa substância é que são utilizadas de forma livre, espontânea, levando o indivíduo a utilizar sem orientação alguma, levando a acontecer inclusive algumas patologias. Por que os esteroides agem dessa forma? Data-se de 6.000 anos a descoberta na Roma Antiga, quando retiravam testículos de animais e se alimentavam, trazendo assim mais desempenho para aquelas pessoas. Também na Grécia Antiga, utilizavam esses testículos como extratos. O nome testosterona origina-se de testículos. É uma substância produzida nos homens pelos testículos, e pela suprarrenal. O homem produz muito mais do que a mulher. A testosterona dá as características masculinas, androgênicas, que são os ombros mais largos, um quadril um pouco mais estreito, uma composição muscular maior do que da mulher. A voz também é diferente devido à hipertrofia das cordas vocais. A mulher também produz, só que é a testosterona endógena, que é extremamente importante para o desempenho, raciocínio e força. O homem tem muito mais que a mulher. Não essa questão de raciocínio e desempenho, mas tem características específicas que se dão por conta da testosterona. No anabolismo, falamos que a relação com a hipertrofia, porque ele retém mais água dentro dos músculos. Os esteroides têm essa capacidade. Por isso que o indivíduo que começa a usar esteroide, ele tem um ganho de massa magra. Mas lembrando que esse ganho inicial é o efeito Cinderela. Não é real. Porque ali tem retenção de líquido no músculo, não foi sintetizada as novas fibras musculares. Por isso, os usuários de esteroide, 2-3 meses, quando param de utilizar, murcha tudo. O esteroide te fez reter líquido e não a produção de novas fibras. Sendo assim, a pessoa se vicia na imagem que ela está vendo no espelho. Então, na sequência, sabendo o que vai acontecer quando ela parar de usar, que a imagem não vai estar mais lá, ela procura novamente e novamente. E é esse uso contínuo que leva ao vício, não conseguindo ter fim. A pessoa fica buscando o resultado inicial, a começar a utilizar, porque quando ele começa a utilizar, ele já obtém uma resposta rápida. O esteroide é tempo dependente e dose dependente, ou seja, quanto maior a dose, maior o resultado. Claro, resultados imediatos, mas também maiores serão os colaterais. Essa retenção de água nos músculos pode trazer algumas repercussões, como por exemplo, o aumento da PA, que é a pressão arterial, e problemas cardíacos. Então é preciso que seja usado de uma forma consciente. Na verdade, na medicina existem as indicações clínicas. Para quem é indicado? Para indivíduos que tenham hipogonadismo, carência hormonal, o GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento, fazendo com que a pessoa desenvolva um nanismo.
quando ela tem a falta desse GH. Vamos abrir aqui um parêntese. Tem se escutado muito falar sobre o uso do GH, que é o hormônio do crescimento, para o emagrecimento. Clínicas de estética estão trabalhando muito com a ingestão desse hormônio com fins estéticos. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre esse GH para fins de conhecimento mesmo. Nós podemos chamar o hormônio GH de anabolizante? Sim, podemos. Como qualquer substância utilizada inadequadamente, ele tem seus efeitos colaterais. Então, o GH tem suas indicações clínicas, porém, quando usados de forma inadequada, os seus colaterais vai dar ruim, viu? São muito ruins. Pior até mesmo que a própria testosterona. Então, assim, o GH é um esteroide anabolizante. Ele aumenta a resistência e força. Também é dose dependente. Quando usado com uma dose alta, ele vai causar também essa hipertrofia, aumentando o número de células e, consequentemente, a estrutura. Por exemplo, aumento do baço, aumento do fígado, as vísceras de uma forma geral, elas vão crescer em tamanho e isso vai causar um problema para o usuário. O GH ele traz transtornos sérios para o indivíduo. Além de alguns estudos mostrarem que o uso inadequado de GH em doses altas está diretamente relacionado ao aparecimento de alguns cânceres. Se a pessoa não tiver uma patologia, todos nós produzimos o GH. O que então pode ser feito para que se melhore nossa produção natural e não seja necessário o uso dessas substâncias para alcançarmos os objetivos? Na maior parte, os hormônios são produzidos à noite, durante o sono. É um hormônio que nos possibilita uma lipótese, que é a queima de gordura. Por isso é aquela história de não comer antes de dormir. Mas por que se fala isso? Você elevará o nível de insulina. E a insulina, ela compete com o GH. Nós temos atuações do GH, nós não temos atuação do GH à noite, porque ele está sendo produzido. É um hormônio que nos traz benefícios em algumas questões, emagrecimentos e equilíbrio, por exemplo. Só que por questões estéticas, a vigorexia, que é o indivíduo que busca estética corporal exagerada, é aquela pessoa que não tem noção do seu corpo. Eu sou uma pessoa que estou em treinamento, eu já estou com um corpo legal, todo mundo comenta que eu estou com um corpo legal, só que eu não enxergo, eu ainda acho que eu estou muito magro, eu ainda quero ganhar mais. Isso que é a vigorexia. Então, essa vigorexia, essa busca pela estética corporal exagerada, se tem o uso inadequado de doses altas, chamando de substâncias exógenas, ou seja, aquelas substâncias que vêm de fora, para obter-se o resultado mais rápido. Aí utiliza essas substâncias. Mas então, como melhorar a produção natural? Como dar um up para esse GH natural? Melhorando nossa qualidade de sono e alimentação. Alguns alimentos proporcionam uma melhor produção de GH. Não necessariamente significa que precisam comê-los antes de dormir, mas é necessário que se tenha rotina de se alimentar adequadamente. Um exemplo desses alimentos que eu posso dar é a couve-flor, que é riquíssimo em mineral e em proteínas, e algumas frutas também. Mas o ponto primordial é o estresse, é o cortisol. Não dormir à noite, ansiedade, isso tudo interfere diretamente na produção do GH. É possível dosar esse GH? Sim, existe um exame chamado IGF-1 que vai diagnosticar a quantidade de GH atuante. Existe uma classificação por faixa etária? É exatamente por isso que se tem o uso inadequado dessas substâncias. Um exemplo, eu tenho 50 anos e quero ter o GH de um rapaz de 20. Com o tempo, vai diminuir a produção. O adolescente ele tem uma melhor resposta aos estímulos da testosterona produzida, entre outros hormônios, e entre eles também o GH. O tempo vai passando, a idade vai chegando e as pessoas não querem sentir isso. Todos queremos nos sentir cada vez mais jovens. Então começa o uso inadequado dessas substâncias. Dá para utilizar? Sim, dá para utilizar, mas precisa de acompanhamento, ver a necessidade de cada um. Existem as formas corretas de se utilizar. Por exemplo, hoje em dia tem a testosterona em gel.
A forma injetável ela é um pouco mais complicada. Ela é indicada somente para indivíduos com raquitismo e carência hormonal. Tem pessoas que buscam esteroides de uso veterinário para melhorar seu corpo. Vamos falar um pouco agora sobre os efeitos colaterais. Nas mulheres, a gente tem a diminuição dos seios, nós temos o engrossamento da voz, temos o aumento de pelos, a irregularidade menstrual e o crescimento do clitóris. Alguns, tá, pessoal? Existem muitos outros, infelizmente. Nos homens, aumento dos seios, diminuição dos testículos, impotência sexual, diminuição do libido, diminuição da quantidade de espermatozoides. Lembrando que alguns desses efeitos são inversíveis, ou seja, eles podem te acompanhar pelo resto da vida. Pessoal, é isso, foi um pouquinho de um conhecimento rápido sobre como os esteroides vão agir, né, de uma forma geral no nosso organismo. Muito obrigado e até a próxima aula.